Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Vamos que vamos, bora que bora, bora que cola. Princípios que quebram princípios. Meu Deus! Princípios que quebram princípios. Por quê? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. Isso significa que oração sem princípio não gera autoridade espiritual. No mundo espiritual, existe uma lei, principados que se alimentam de desordem espiritual. Quando os princípios de Deus são quebrados, portas espirituais se abrem. Essas brechas se tornam territórios onde potestades estabelecem influência. Por isso, a guerra espiritual não começa expulsando demônios. Guerra espiritual começa restaurando princípios. A Bíblia revela essa chave espiritual. Isso significa muitos querem libertação, mas não querem alinhar a vida aos princípios do reino. Quando um homem restaura o princípio, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Primeiro, onde havia desordem, Deus estabelece governo. Onde havia opressão, Deus estabelece autoridade. Onde havia brechas, Deus levanta muros espirituais. Veja o que diz as Escrituras. Edificar e levantar os muros, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias 4, versículo 6. Os muros de Jerusalém não eram apenas físicos, eles representavam princípios restaurados. E quando os princípios foram restaurados, os inimigos perderam território. Isso revela que a verdade espiritual profunda. Principados governam territórios, desordem, mas princípios estabelecem governo de Deus. Quando um homem decide viver em princípios, o princípio da honra, o princípio da obediência, o princípio da santidade, o princípio da aliança e o princípio da fidelidade. Eles não estavam apenas mudando o comportamento, eles estavam derrubando as estruturas espirituais, porque os princípios estavam em autoridade. Jesus revelou isso quando disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8, 31. João 8, versículo 31. A palavra permanecer significa viver os princípios. E então ele continua: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A libertação começa na restauração da verdade. Por isso, entenda uma coisa poderosa. Quando os princípios são restaurados, princípios perdem legalidade. Onde há princípio, há governo. Onde há governo, há autoridade. Onde há autoridade, os princípios caem. Se você for observar, quando Jesus foi tentado pelo diabo durante os 40 dias no deserto, se você for observar bem, Jesus usou a palavra. Exatamente, porque o princípio de tudo é a palavra. Vamos lá? Em Lucas 4, em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essas pedras, transforma em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito. Escrito está que
nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-se um alto monte, mostrou-lhe um monte, no templo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, tu adorarás, tudo será teu. E Jesus respondeu, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Jesus aqui não usou coach, não usou PNL, não usou nada disso, porque ele usou a palavra, porque a palavra é o maior governo, é a maior autoridade, e toda autoridade e os princípios caem durante a palavra, porque Jesus usou a palavra, usou a verdade. Vamos lá. E levou também já Jerusalém e pôs-te sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, e te guardem. Olha aqui, o diabo usando a palavra. Mas Jesus respondeu, e disse-lhe, dito estás, não atentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, autou-se dele por algum tempo. Então, meus amigos, aí a autoridade está na palavra. A palavra significa o quê? Princípios de tudo. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Então, meus amigos, Jesus não usou coach, não usou PNL, não usou nada dessas duas imundícias aí. Ele usou a palavra para combater o espírito imundo. Combateu o espírito imundo na palavra. Peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Vamos que vamos, bora que cola. Olha o que está escrito, hein? A palavra permanecer significa viver os princípios. Se permaneceres na minha palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer na palavra, verdadeiramente você é um dos discípulos de Jesus. Se inscreva, deixe seu like. Como diz o Sargento Fowler, força e honra, meu amigo. Fui!